Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, mais uma vez com vocês na nossa aula de História. Vocês do 7º ano do ensino fundamental estão convidados a, nesse exato momento, a entrar na nossa nave da História e estudar com o professor Cláudio Nascimento, da Escola de Referência de Ensino Fundamental, não é isso? Creuza Câmara Dornelas. A colonização da América Portuguesa, resistências e acomodações e formação do novo mundo. Então você que está em casa nesse exato momento assistindo o Educa-PE, um programa feito pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco para você. Está em casa nesse exato momento para que você tenha segurança, para que você receba todo o conhecimento, para que você possa na realidade estar mais seguro em casa, protegido, é isso, dessa pandemia que é a Covid-19. Então, mas tome cuidado, hein, turminha? Tome cuidado, usar máscara, álcool gel, é importante. Se cuide, para que você possa também, não é isso, cuidar daquela pessoa que você mais ama, papai, mamãe, o irmão, titia, todo o grupo familiar. Beleza? Vamos entrar na nossa nave, ok? Vamos embora estudar a colonização da América Portuguesa, resistência e acomodações e formação do novo mundo, 7º ano do ensino fundamental. Aqui você está no Educa-PE, um programa feito para vocês da Secretaria da Educação do Estado de Pernambuco, ok? Então, primeiro, você vai perguntar, o que é a colonização da América Portuguesa? Primeiro passo, nós sabemos que em 1500 ocorreu o quê? Ocorreu o descobrimento das nossas terras brasileiras, não é isso, pela esquadra portuguesa. Então, a princípio, Portugal não tinha interesse só de explorar, não é isso, os nossos produtos, né, para o Brasil. Aí depois, em 1530, veio o processo de colonização, precisou colonizar, precisou, na realidade, criar um sistema de capitanias hereditárias, depois o sistema de governo geral. Então, na realidade, como é que isto aconteceu? Então, vocês só vão ficar sabendo se assistirem à aula do professor Cláudio Nascimento do programa Educa-PE da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Então, vejamos. Diferentes sociedades indígenas na América. Então, no século XV, ao chegar à América, os europeus se depararam com diferentes sociedades indígenas. Então, tinha uma organização social, uma estrutura de poder, né, e fonte de alimentos. Primeiro, sociedade hierárquica. Né? Divisão social, isso, era explícita. Havia uma divisão social explícita. Havia indivíduos com mais prestígios que faziam parte da elite, né? E de menor prestígio que simplesmente trabalhavam para os primeiros. Com certeza, né? Então, é essa sociedade hierárquica, sociedade igualitária. Então, não havia divisão social explícitas, né? Entretanto, existiam o quê? Existiam líderes, como os caciques, cujo poder era não hereditário. E homens e mulheres, né, geralmente desempenhavam atividades distintas. Né? Havia um discernimento aí dentro desses grupos, né, indígenas, de trabalho, de funções. Então, vem a estrutura do poder. Como é a estrutura do poder dentro dessa organização social aí? Então, o Estado era comandado por quem? Pela elite. Não havia Estado. As decisões eram tomadas coletivamente quando se fala de uma sociedade igualitária. Então, fonte de alimentos, então dentro de uma sociedade hierárquica, os indivíduos eram comuns, praticavam agricultura regular. Já dentro da sociedade igualitária, os homens caçavam,
E as mulheres dedicavam-se à coleta e à agricultura temporária. Então, por conta disso, tipos de organização, né, essas sociedades foram colonizadas de maneira diferente pelos europeus. Então, houve uma colonização de forma diferente. Então, a gente vai ter aí, conforme vocês estão vendo aí na nossa tela, a influência de que da estrutura indígena, é isso, na colonização. Primeiro, a gente vai ter uma sociedade hierárquica, ou seja, os espanhóis aproveitaram as instituições existentes, né, nos estados indígenas para promover a colonização. Exemplo, rede de tributos, né, que existia no Império Inca, é isso, no Império Azteca, não é isso. Então vocês vão utilizar a página espanhol para cobrar o que? Utilizadas no Império Azteca, né, utilizada pelos espanhóis para cobrar impostos das cidades, né? A mita, forma de trabalho compulsório, é isso, praticada entre os incas e foi usada para explorar a mão de obra indígena, a exploração de prata, né? Aí vem a sociedade igualitária. Os portugueses criaram instituições que reproduziram o modelo de vida europeu. É isso. Como forma de civilizar, né, os indígenas. Exemplo, foram instituídas aqui o que? As missões jesuíticas. Essas missões jesuíticas tinham a função de catequizar, é isso, de proteger os índios, né? Então, se você fosse catequizado, você seria protegido pela ordem, não seria escravizado, é isso, não seria explorado. Então, vejamos, em que os indígenas recebiam ensinamentos cristãos e eram obrigados a trabalhar para os clérigos, né? Em troca da proteção, eles recebiam ensinamentos cristãos e eram obrigados a trabalhar para os clérigos. Então, os indígenas que não se enquadravam, né, no modo de vida europeu, tornando-se obstáculo à colonização, frequentemente eram exterminados pelos colonizadores. Então, esse é um exemplo de que da sociedade igualitária, né, baseada no que? No modelo português de colonização, né? Então, vejamos, antes dos portugueses, os povos que habitavam, né, o território correspondente ao do atual Brasil dividiam-se em diversos grupos, classificados com troncos linguísticos principais, né? Então, nós temos dois troncos linguísticos, uma variação linguística de línguas, né? Que era o tupi e o macro-G. Então, foi com os grupos tupi que os portugueses estabeleceram os primeiros contatos ao chegar à América, né? Então, estabeleceram os primeiros contatos ao chegar à América. Então, vocês que estão nesse exato momento em casa assistindo o Educa PE, prestem atenção, não é isso? Porque os povos tupi viviam em aldeias de 500 a 750 habitantes. Os homens dedicavam-se o quê? À caça, à guerra, à fabricação de arma, né? As mulheres eram responsáveis pela coleta de gênero de subsistência, pelo cultivo de quê? De mandioca, de milho, né? Batata doce, amendoim, abacaxi, abóbora, etc. Tarefas domésticas. Então, em sua sociedade, né, não havia autoridade formal, né, mas os guerreiros e os pajés eram os mais valorizados. Então, você vai ter os guerreiros e os pajés eram os mais valorizados, né? Então, algumas tribos
praticavam o quê? A antrofagia, com a finalidade de vingar, não é isso, parentes mortos nas guerras e de adquirir o que? Bravura dos guerreiros inimigos, né? Então, na realidade, aí você vai ter aí a questão da antrofagia, que eles, na realidade, eles pegavam seus inimigos e comiam a carne dos seus inimigos, né? Em rituais, né? Então, vejamos. Aí você vai ter Brasil de 1500 a 1534. Então, chegada aí da esquadra portuguesa a terra vista, terra vista. Então, avistam as nossas terras. E agora, como é que vai ser esse processo? Então, vejam, como é que vai ser esse processo de colonizar aquelas terras encontradas? Então, primeiro, os portugueses tinham um pouco interesse no território americano. Nos primeiros anos, após a expedição de Cabral, havia um pouco de interesse. Os lucros do comércio com as Índias eram mais atraentes. Os lucros do comércio com as Índias eram mais atraentes, né? Então havia a exploração do território, né? Então a exploração do território foi relegada a particulares, né? Então a coroa exigiu o quê? Parte da receita das atividades econômicas. É isso. Então foi delegada a particular a exploração das terras, né? Então veio o Tratado de Tordesilhas, né? Foi questionado pelos europeus não envolvidos neles, né? Porque o tratado beneficiava só quem? Portugal e Espanha, né? Então ocorreram o quê? Invasões das terras portuguesas, né? Na América. Então, na realidade, havia expedições dos outros países que foram invadindo, contrabandeando os produtos, né? Na América, né? Então, o governo português organizou expedições para expulsar os franceses, né? Então, nós tivemos aí várias expedições que davam o nome de expedições guarda-costa, né? Que tem a finalidade de proteger a nossa costa contra o quê? A pirataria. Então, a primeira atividade explorada, né, pela coroa na colônia foi a extração de quê? Do pau-brasil. Então, a exploração do pau-brasil. Então, grupos particulares receberam o quê? Concessão da coroa para realizar a atividade, né? Então, mas tinha de instalar o quê? Feitorias e explorar a costa brasileira. Então, como vocês observam aí, até 1534, Portugal vai delegar o quê? A particulares a incumbência, né? Isso, de explorar o quê? As nossas terras, ou seja, a colônia, né? Porque Portugal se interessava mais pelo comércio com as Índias, né? As Índias, e não com América, né? Então vejamos, aí surge aí um quadro muito interessante aí na nossa tela que eu coloco aí, né? Então 1500, chegada de Pedro Álvares Cabral, não é isso? Então foram estabelecidos os primeiros contatos entre os portugueses, indígenas, é isso? Então vejam só, os portugueses acreditavam que os indígenas deviam ser catequizados e subordinados. Não vamos catequizar, não vamos subordinar os indígenas, né? Então, nesse período, o pau-brasil foi explorado, né, por particulares, né, que obtinham o quê? A madeira por meio de escambo, né, com os indígenas. Então, eles davam um presente, tome aqui, meu amiguinho, um presentinho, agora me dê a madeirinha. Era mais ou menos assim, né? Então, essa relação, toma lá o escambo de trocas, né? Então, em 1530, a expedição, não é isso, colonizadora de quem? Martim Afonso de Souza. Então, foi organizada para proteger a costa de quê? Das incursões estrangeiras. Então, fundar vilas e fortes. E iniciar o que? O cultivo da cana-de-açúcar a partir de 1530. Então vamos colonizar, vamos trazer na realidade
agrupamentos populacionais, né, para serem estabelecidos nessas terras, vão fundar vilas, portos e principalmente iniciar o cultivo da cana-de-açúcar. 1532, fundação da vila, né, fundação de São Vicente, né? Então, fundação de São Vicente foi o primeiro núcleo colonial, é isso. E o local de instalação de quê? Do primeiro engenho dentro do Brasil, 1532. Então, 1534, criação das capitanias hereditárias, ou seja, que eram lotes de terra doados a fidalgos, colaboradores da corte portuguesa, né? Mas eles também têm obrigações, hein? De fazer prosperar o quê? A capitania. Então, sabemos que só que prosperou foi Pernambuco e São Vicente. E saibam disso, Pernambuco e São Vicente. Então, foram instaladas para efetivar a colonização, promover a exploração econômica do território, né? Então, aí vem seguindo as capitanias. O território foi dividido em 15 lotes, né? Capitanias, delegados a particulares. Então, os donatários tinham que deveres. Então, você está agora em casa, vai me perguntar, professor Cláudio Nascimento, quais eram os deveres e quais eram os direitos. Então, assista a aula do EducaPL, professor Cláudio Nascimento, e você vai ver aí que esse programa foi feito para você e entre na nossa nave da história que você vai compreender. Então, deveres: entregar à coroa 10% dos lucros da exploração colonial. Então, entregar à coroa 10%. Recolher para a coroa o quinto sobre os metais preciosos e construir engenhos, né? Garantir os impostos da coroa. Esses eram os deveres. Aí vem os direitos. Quais eram os direitos? Aí tem o dever, eu também tenho o direito. Então, escravizar indígenas, fundar vilas, exercer a justiça na capitania e reter 20% dos lucros do pau-brasil, 10% dos metais preciosos, 5% dos pescados, e 1% das rendas da coroa. Além de cobrar impostos, claro, né? Então, se eu vou ter dever, eu tenho que ter algum direito, né? Brincadeira, né? Então, vejamos. Aí o fracasso das capitanias. Apesar de vários direitos concedidos pela coroa aos donatários, então, a maior parte das capitanias fracassou. Entre as razões para isso, destacam-se as seguintes: falta de recursos financeiros, inexperiência e falta de interesse por parte de quem? De alguns donatários. É isso. Frágil sistema de comunicação e transporte. Conflito entre indígenas e portugueses. Eram muitos. Exceções foram as capitanias, quais foram? Prezados e prezadas, turminha, quais foram? Pernambuco e São Vicente, que tiveram êxito na exploração de quê? Da cana-de-açúcar, né? Então, aí vem o governo geral, né? Isso aí vem outra estrutura. A capitania não deu certo. Então, vamos agora formar o sistema de governo geral, né? Então, você vai ter, na realidade, os governadores gerais. Então, com o fracasso, as capitanias, a coroa viu a necessidade de centralizar o quê? O poder na colônia. Então, assim, em 1548, foi criado o governo geral. O primeiro governador geral foi quem? Tomé de Souza. Tomé de Souza. Em 1549, ele fundou Salvador. É isso. A primeira capital do Brasil. Então, as ações do governo geral incentivam a instalação de engenhos, reforço do controle social, né, sobre os indígenas, combate ao comércio ilegal, aumento das rendas da coroa, claro, tem que aumentar a renda da coroa, né? Criação dos cargos de ouvidor-mor, justiça, ouvidor-mor, justiça, e de provedor-mor, impostos, e do capitão-mor, defesa militar.
Então, com a ampliação da presença portuguesa na América, né, os colonizadores passaram o quê? A perseguir, escravizar os indígenas, né? Escravizar os indígenas, muitos nativos morreram em conflito com os portugueses. Aí, a questão aí veio a administração, né, colonial, onde nós temos a coroa, os juízes, né? Aí vocês vão ter, na realidade, os governadores, né? E de capitanias, a Câmara, governador-geral, é isso, provedor-mor, ouvidor-mor, é isso, capitão-mor, é isso, provedor dos capitães, ó, é muito caro. Aí vem as câmaras municipais, nas vilas, nas cidades coloniais, foram criadas instituições políticas, administrativas, com destaque a câmaras municipais. Funções: administração municipal, regulamentação das feiras dos mercados, execução de obras públicas, construção de edifícios, conservação de ruas, limpeza urbana. Já se pensava nisso. E regulamentação de ofícios e do comércio. Então, a Câmara Municipal era dominada pelos chamados homens bons, né? Grandes proprietários de terras e de escravos. Os únicos com dinheiro à participação política eram os homens bons. Relação entre o poder local e o poder central. Então, criou um sistema de troca de cargos, né, públicos por apoio político entre a elite colonial e as autoridades portuguesas. Aí surge uma questão muito interessante aí, o clientelismo, né? Aí vem a questão jesuítica, né? Então você vai ter 1500 portugueses desembarcaram, realizaram a primeira missa, né? 1549 os jesuítas chegaram ao Brasil com a comitiva de Tomé de Souza, fundaram o quê? Igrejas, escolas para os colonos, seminários. Aí o século 17, 18, em várias ocasiões, né, os religiosos entraram, né, em conflito com os colonos. E as missões, né, que eram, na realidade, frequentemente alvo de quê? De impulsos de bandeiras, né, com o objetivo de aprisionar e escravizar os indígenas. Então, na realidade, em 1759, os jesuítas foram expulsos da América, né? Aí tínhamos também uma coisa muito interessante que eu quero que vocês observem, o aldeamento, nos quais os nativos, que eram os indígenas, eram alfabetizados, catequizados, e trabalhavam aqui na plantação e na criação de animais, a aculturação, né? Então, vejam, então eu trago para vocês aí uma referência, né, sobre a colonização portuguesa na América, para vocês, quem quiser se aprofundar, tá certo? É só consultar aí, né? Então, aqui nós ficamos, né, com a colonização da América Portuguesa, resistência e acomodações e formação do Novo Mundo. Aqui é o professor Cláudio Nascimento, né? Então, turma do 7º ano do ensino fundamental, muitíssimo obrigado, não é isso? E espero que essa aula seja de grande importância para vocês e vocês aproveitem. E novamente repito, tomem cuidado, use máscara, álcool gel, evite aglomerações, tá certo? Um grande abraço do professor Cláudio Nascimento e vamos desembarcar na nossa nave da história. Tchauzinho!